amantes de Pindorama! Estamos começando mais um Ninho das Feras. Meu nome é Prof. Gordinho e esse ninho tá especial. Tô até tremendo, tive até um reverter aqui pra gente começar esse ninho, porque a gente tá muito empolgado. Eu quase não dormi à noite, porque assim, eu vou falar de uma das coisas que eu tenho maior paixão, né? Eu gosto, já li tudo. Meu mapa de. Meu playmat de Magic é isso. A Terra, né? O mapa, né? Maravilhoso. Eu tô nervoso, gente. Mas nós estamos aqui. Eu vou começar a falar aqui para ver se você entende de quem a gente está falando. Hoje nós estamos aqui com o hobbit mais nobre de todo o condado. Foi um dos fundadores do Tolkien Talk, juntamente com o Sérgio Ramos, um dos canais do YouTube que nasceu com uma proposta de trazer vida às obras e tudo que está relacionado ao gênio J.R.R. Tolkien da forma mais acessível possível. De verdade. Tem gente que diz que ele é difícil, é porque você não conhece o canal deles, porque você vai perceber que é de... Ó, não é que é de boa, mas eles conseguem deixar tudo muito tranquilo. O canal é uma das maiores referências do meio nacional, tendo um reconhecimento extraordinário. Milhares de inscritos acompanham para acessar um trabalho informativo sólido e diversos eventos. Centenas de milhares. Com paixão e dedicação, ele contribui significativamente, até vou abusar aqui, para a comunidade tolkieniana, compartilhando conhecimentos e entusiasmo sobre o mundo criado pelo autor. Seu compromisso com a divulgação da obra de Tolkien é admirável e a sua participação em projetos como o Retorno de Atlas da Terra-média e a divulgação de edições especiais como o Hobbit Anotado demonstra seu amor pela literatura fantástica e a sua capacidade de inspirar outros fãs. Estamos aqui com ele, o grande César Machado. Uma salva de palmas! Caramba, o grande, cara, é a primeira vez que me colocaram esse adjetivo de o grande, mas eu aceito, mesmo sendo indevido. Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E é isso mesmo, o Tolkien Talk é isso. Ele é uma grande casa para receber quem gosta da Terra-média e os outros escritos do Tolkien também, né? A Terra-média é o mais famoso, mas tem outros trabalhos do Tolkien de tradução, de mitos fantásticos, de outras histórias infantis também, né? Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho vai se divertir bastante. Tem níveis do beginner, né, do iniciante, até o completamente maluco. Aquele que fala élfico, né? Tem até tem transliteração para élfico já, César? Cara, a gente tem uma playlist que é mensal, que é o TT Languages, né? Que é só sobre élfico. Então a gente tem um mestre linguista, que é o Augusto Ornelas, né? O Augusto fala 7 idiomas fluentemente. 7 idiomas, eu estou falando que ele aprendeu russo em São Petersburgo, aprendeu... ele estudou em Tel Aviv, São Petersburgo. Esse é o nível do cara que dá o nosso curso de élfico, Esse dia eu tava vendo, ele tava falando das flexões de gênero, cara. Um negócio tipo assim, vai pra cá, vai pra lá. Ele falou assim, ó, então essa galera aqui tá falando desse jeito, mas na verdade esse é um élfico mais antigo, que a flexão de gênero não era desse jeito. Eu ficava olhando e falando assim, gente, eu não sei português enquanto esse cara sabe em élfico. Esse nível. A gente tem, por exemplo, um TT Kids, que é contação de história para criança. Então, se você quer colocar os seus filhos para escutar o Hobbit, a gente tem uma contação de história do Hobbit inteiro, então a gente suprimiu alguns pedaços, transformou de algum jeito, e é uma contadora de histórias profissional, ou seja, a Paula do Gaiche, ela vive de contar histórias. Então ela faz eventos, o Itaú contrata ela para fazer eventos, a Biblioteca X, a empresa Petrobras, a editora Darkside. Então ela fez o Hobbit, ela fez o Ferreiro do Bosque Maior também, que são obras do Tolkien. Então a gente tem o TT Kids, a gente tem o TT Languages para ensinar élfico, a gente tem HNC, que são histórias não contadas. O que são histórias não contadas? São aquelas histórias que existiram na Terra-média, mas o Tolkien não escreveu. Vamos supor, quando a gente vai lá no Conselho de Elrond, quando tá todo mundo decidindo o que vai fazer com o anel, ai meu Deus, começou. Aí o Boromir fala assim, não, porque no caminho para cá, eu demorei 120 dias e perdi meu cavalo. Só que a gente não sabe o que ele fez em 120 dias e como ele perdeu o cavalo. Sim. A gente sabe que ele saiu do ponto A para o ponto B. Não sabe o que aconteceu no meio. A gente fala o que aconteceu. Sacou?
É nesse nível, cara. É Que da nesse hora, nível. Então a gente tem uma menina, que é uma musicista e narradora, que ela faz o audiolivro disso. Então o que ela faz? É um Ela bardo, dramatiza, ela escreve isso, passa para mim e para Inês, né? Porque o canal antes era eu e o Sérgio, agora sou eu e a Inês. A Inês é uma portuguesa de Lisboa. Sim, a gente viu lá. Né? E ela passa para a gente e a gente faz o pente fino canônico. O que, que é? Vendo até que ponto isso é afinado com as informações canônicas. Sim. Então, assim, vamos supor, não, o Boromir dificilmente teria tomado essa decisão. Ele teria falado isso. Aí a gente acerta aquele pontinho. Vai. Só que a menina que faz isso, que é a Márcia Velk, ela já, o chip dela já é meio afinado com o cânone. Então, quando eu reviso, é o pente fino do pente fino. Uhum. Então, esse é o nível de doideira que a gente tem no canal. A gente tem para criança, para o cara que quer saber o gerúndio dentro do élfico. Olha lá, Aí começou. O HNC, para quem quer saber a história que não foi contada, mas que existia. Inclusive, a gente é tão maluco da história que HNC, História Não Contada, é uma carta que o Tolkien escreveu para o filho dele, para o Christopher, que depois virou o editor das obras, que é o seguinte: uma vez o Christopher escreveu para o pai dele falando o seguinte: pai, eu fiquei muito comovido com determinada história e porque eu queria saber o que acontece. Aí ele respondeu para o filho: é verdade, meu filho, porque são as histórias não contadas que mais me comovem. E aí a gente entendeu histórias não contadas. Nossa, que legal. E imagina, eu vejo isso há 20 anos e eu continuo arrepiando quando eu conto. Então, toda vez que me perguntam o que te chama a atenção da Terra-média e o que te move, e o termo que eu uso é comoção. Tem gente que lê porque tem a chave de leitura. Existem chaves de leitura. O que é? Qual é a lente? Sabe quando você vai no oftalmologista e ele tira, Sim. ele vai colocando a lente? Qual é a lente que você usa? Tem gente que usa a lente linguística para ver os idiomas. A lente filosófica, porque você encontra Platão, você encontra Aristóteles, Agostinho, encontra Tomás de Aquino. Muito. Tem gente que coloca a lente religiosa, né? Tem muito catolicismo, tem cristianismo e tem pontos que são específicos do catolicismo ali dentro. Sim. Eu leio pela lente da comoção. Aquilo me toca de uma maneira muito humana, essa história, né? Uhum. Então, é esse o nível. A gente tem outros quadros ali dentro, né? A gente tem um quadro só para o C.S. Lewis, que era o melhor amigo, era o bestie do Tolkien, né? Então, o C.S. Lewis, aí o pessoal, mas peraí, Lewis de Nárnia? É esse mesmo. Esses caras eram besties. Por isso. Os caras sentam, o que tá acontecendo aqui? Aí cria a melhor história que existe. Tipo, uou! É como se você falasse, sei lá, que tipo, John Lennon era amigo do Mick Jagger. Né? Nossa, então, Até afogou esse é o pazinho depois. Ele ficou nervoso. Ele imaginou a mesa entre C.S. Lewis e o Tolkien. E ele falou, meu Deus, engasguei, não aguentei. Machado e Sá de Queiroz muita juntos. informação. Muita informação, botou na arma, o que é? Machado de Assis com essa conversando, dá uma zica, dá doido. uma crepe no crânio, né, gente? Pois é, então esse é o nível. A gente fala que, obviamente, existem os canais gringos que falam inglês, eles têm 1 milhão de inscritos. Sim. Né? O TT, que a gente chama o Tolkien Talk, né, a abreviação TT, ele tem 155 mil, mas é em português. Proporcionalmente, a gente entende que é como se fosse 1 milhão Sim. em relação ao inglês. E fora que a gente também, infelizmente, né, César, nós somos um país que tem uma baixa cultura de leitura, né? Então, quando você consegue 155 mil inscritos e uma obra enorme que é o Tolkien, e assim, sejamos francos, não é uma obra que você pega e lê assim, sem uma instrução, como o próprio canal de vocês, é uma obra que, assim, se você não tem uma carga de leitura, uma carga de entendimento, eu posso falar folclórico, de cultura, né? De entender ali da Terra-média, é uma pessoa que desiste, né? Ela vai lendo, ela fala assim, não, já tem os filmes, então vou ver os filmes.
Então, é uma leitura de digestão, né? Exato. Então, como a gente tem uma baixa comunidade leitora no Brasil, quando você tem um canal, né, que fala sobre um autor, que fala sobre uma obra, que fala sobre um universo tolkieniano, eu acho que, mano, é igual antigamente, quando se vendia... É o que a gente fala, né? Antigamente a pessoa fazia disco de platina, era 1 milhão, 2 milhões de cópias, né? Hoje já é 100 mil por causa do Spotify, né? Por causa dessas. Agora, vocês numa terra como o Brasil, falando em português, alcançar 150 mil inscritos falando sobre Tolkien, meu Deus, com certeza é milhão, é mais de milhão por sinal, hein? A gente diz que com certeza a gente nunca vai ser o maior canal do mundo, porque em números é impossível você ter isso sem ser em língua inglesa. Mas a gente fala que o TT é de longe o mais completo. Porque mesmo que hoje os canais que têm grana, tipo esses canais gringos, eles têm grana, eles giram. Sim. Porque dá grana, dá play, dá publi, né? Hoje o canal, o TT, ele consegue se manter sozinho, mas no limite, na linha. Hoje ele é rentável, assim, tipo assim, paga as contas, um pequeno investimento e vai, a engrenagem gira. Mas assim, com inteligência e sem excessos. Mas esses gringos, eles têm volume. O gringo hoje, por exemplo, se ele quiser, ele paga uma IA, faz em português e, entre aspas, pega o nosso público. Ele pode fazer uma IA falando em português e pegar o nosso público. Esse tipo de coisa acontece. Mas o que a gente pode fazer para isso? Só manter a qualidade e o nosso estilo. Não tem como você mexer com isso. Mas o que a gente pode falar o Tolkien Talk a gente pode falar mais. Do Brasil vem o maior e melhor conteúdo de Tolkien do mundo. Porque nenhum outro conteúdo no mundo consegue ser melhor que o brasileiro, abrangendo culinária, infantil, línguas, fanfic, audiolivro, estudos, ou seja, a gente tem um leque que nenhum outro canal tem. É isso aí. E é isso que está hoje no Livro das Feras, meu amigo. Por isso que eu tô emocionado, por isso que eu não dormi direito. Cara, você me ensinou culinária? Você só, tipo réplica das coisas meu filho. Lembra eu pensando nisso, verdade, culinária. Que isso? Tá louco, cara. A gente tem o TT Chef, são 30 vídeos com os pratos mais feitos ao longo dos livros. Então a gente tem todos os pratos do Hobbit, todos os pratos do Senhor dos Anéis, culinária élfica. O nosso nível é um nível realmente doente. É esse nível. Então, assim, sei lá, por exemplo, você viu que o Beorn faz bolinho de mel. A gente tem o bolinho de mel, entendeu? Você já viu eles explicando o Silmarillion? Gente, é assim, porque hoje quando você vai ler Silmarillion, eu tô falando a pronúncia certa, Silmarillion, né? Silmarillion. Você pega a parede de Silmarillion, você lê uma página, você fala beleza, e volta. E eu consegui ter uma fluidez? Uma fluidez, porque como eu sou judeu, eu leio Torá, e daí assim, quando a gente vai lá no Números, né, que é o terceiro livro da Torá, a gente consegue, tipo, fulano que gerou fulano, e a gente, né, tem que ir lá fazendo eles sabem as árvores genealógicas de tudo, cara. Eles vão riscando, eles falam assim, ó, esse aqui é porque foi isso aqui, esse que tava lá em Númenor, que tava não sei o quê, que quando chegou lá na árvore, que viu as árvores, as duas árvores. E você fala assim, calma, eu preciso riscar. E se você quiser riscar, eles falam assim, não precisa, a gente tem aqui. Eles mostram a árvore genealógica. É um negócio de louco, é isso que ele tá falando. É esse nível o negócio. Porque, por isso quando você vê o canal, você fica doido, cara. São níveis, né? A nomenclatura, tanto de personagem como de locais, você com o tempo, você vai memorizando. Mas, por exemplo, no começo do Silmarillion, ele tem muito lirismo, né? Sim. Então, como ele é a cosmogonia, ou seja, literalmente o gênesis do mundo da Terra-média, ela começa como música. Então, a gente tem um vídeo que eu peguei o violão e ensinei conceitos musicais para que a pessoa entenda. Então, por exemplo, uma harmonia entre os anjos criou... Deixa eu explicar para vocês o que é uma harmonia. A nota 1 com a nota 2, aí mostra. Tá vendo como toca? Essa junção de notas que soam confortáveis é harmoniosa. Aí o Melkor estragou. Isso. Tudo. Então, assim, até isso. Então, assim, a gente faz o prato do Beorn.
A gente faz o bolinho de mel. Precisa, a gente pega o violão e explica também. Desenho as joias, porque ele vai explicar como é que eram as Silmarillions, aqueles desenhos de como que era mais ou menos o... Mano, é louco. Onde assim, muitas vezes eu chego, eu clico lá e fico assim, só viajando. É muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Mas vamos começar. A gente já começou, né? Já tá no meio, cara. Já tá no meio isso aqui, já tá maravilhoso. E assim, eu queria... Acho que a minha primeira já foi, que é como que você vê as influências do Tolkien hoje na nossa cultura pop atual. Porque assim, quando eu chego pra eles na sala de aula e falo assim, gente, tudo que vocês hoje conhecem, tudo, tem dedo desse homem. Aí eles falam assim, não, é porque... Gente, escuta o que o Gordinho tá falando. Tudo tem dedo desse homem, tá bom? Então assim, escuta, agora vocês vão ver do especialista que existe um mundo antes dele e um mundo depois dele. Então toda essa obra que tem aí, tipo, porque o elfo, porque o anão, porque... É só depois dele. E agora, com vocês, César Machado, por favor. É exatamente isso, né? Claro que o Tolkien ele bebeu como o Tolkien ele era um professor de anglo-saxão e ele era um especialista em línguas, ele era um linguista, ele lia muitos contos nas línguas originais, algumas línguas mortas, inclusive. O próprio anglo-saxão, que é o inglês antigo. Inglês antigo não tem nada a ver com o inglês hoje. Que não tem nada a ver com o inglês médio. Então, assim, o inglês moderno é muito diferente do inglês médio, que é completamente diferente do inglês antigo anglo-saxão. O Tolkien era o último homem da Inglaterra fluente em ambos. Fluente. Ele lia e entendia sem ter que pensar. Pra você ter uma noção, ele tinha um grupo de amigos, do qual o C.S. Lewis fazia parte, que ele lia o Kalevala, que eram as mitologias do finlandês. Ele lia no finlandês e declamava em inglês, em tempo real. Peraí, ele lia aqui, enquanto ele estava lendo com os olhos, ele já estava falando em outra língua. Ele já estava falando em inglês. Esse era o nível do Tolkien. Então ele lia no finlandês, declamando em inglês. Então imagina, ele lia essas histórias estupidamente antigas e obviamente ele se deparava com criaturas míticas e outras coisas e ele as remodelou. Só que grande parte dessas histórias, inclusive eu estou com Kalevala aqui, o Mabinogion, que são as mitologias da Finlândia e também as celtas, quando você lê, mesmo que você fale, mas tem influência, mas quando você vai ler, você vê que essas mitologias elas são muito brutas. Quando você pega essas mesmas histórias e olha o que o Tolkien fez, o nível de refinamento, de sofisticação que elas ganharam com o Tolkien é brutal. É como se o Tolkien pegasse um carro cru, só o chassi, e quando ele dá o banho de loja dele, o negócio é uma Ferrari. É isso o que o Tolkien fazia. E agora todo mundo copia a Ferrari do Tolkien. Exatamente. Esse é o nível. Então quando você vai ver no anime, tipo, dezenas de animes dos anos 80 para frente, bebem dessa mesma fonte. Cara, o próprio D&D, eu e o Pazin, a gente joga muito D&D, assim. E a gente sabe, o Fabrício, que é o nosso mestre, ele que é o nosso que comanda, assim, enfim, mestra as nossas sessões, ele lê o Senhor dos Anéis, nossa, dá pra perceber todos os elementos que estão juntos. Ele tá pulando ali, ele tá muito feliz, ele adora o Senhor dos Anéis, eu imagino que ele acompanha muito seu canal. Assim, no próprio D, a gente vai vendo os elementos que, tipo, tão perto ali, ele comenta ele com a quer gente. aparecer pra te dar oi, César. Esse homem. Ele vai comentando dos elementos que tem no D&D que foram inspirados na Terra-média que foi do Tolkien. Cara, quase tudo, absolutamente tudo de D&D tem envolvimento com as obras do Tolkien. O D&D, inclusive, quando ele tinha que criar uma classe, ele não podia usar o termo hobbits, né? Sim. Halfling, E aí ele jogou o Halfling, né? É que o Halfling, a tradução correta do Halfling seria sensacional se alguém usasse, mas ficaria metadinho. Eu tenho um problema, César, porque assim, eu sou meio Policarpo Quaresma. Os meninos tiram muito sarro meu aqui, porque muitas vezes falam assim que eu acho que o shopping tinha que ser escrito com X, sabe? Shopping.
Porque eu sou Tá meio, certo. sabe, Maurício de Souza nos quadrinhos, quando ele está Sei. escrevendo? Eu sou meio daquele jeito. Então, assim, essa coisa de. Por que não. Metadinho pra mim, perfeito. Metadinho é cara. muito legal. Mas eu pegaria livro tipo O Metadinho. Olha que lindo, cara. Não, o personagem do Pazinho é um Ralph. É, eu jogo bastante Ralph. E ele eu tem, jogo. tipo, 70 centímetros de altura. Eu botei na um- menor possível. É um metadinho mesmo. Faz total sentido. Metadinho de uma criança, inclusive. né? Realmente. E o metadinho, que são os hobbits, por que é isso? Porque os Númenóreanos, os homens da ilha de Númenor, eles tinham uma média de 2 metros de altura. Caramba. E os hobbits, Faz total Faz sentido. todo sentido. Não. batiam na metadinho. E daí tem inspiração. Tá vendo? É isso aí, gente. E o D&D pegou disso, né? Então, assim, o Dungeons and Dragons vem disso, muitas músicas do Led Zeppelin, coisas do Black Sabbath. Assim, a influência do Tolkien na cultura pop é estupidamente grande, assim, e pega coisas orientais, pega videogame, pega anime, pega desenho, pega outras obras. Neil Gaiman é um cara absurdamente influenciado por ele. Coisas do próprio C.S. Lewis tiveram intervenções do Tolkien, assim. Então, por mais que o Tolkien tenha tido muitas fontes, ele bebeu de muitas fontes, quando você vai nessas fontes originais, você vê e fala, nossa, meu, ele pegou o Tolkien pegava uma fruta e transformava num prato sofisticado Michelin 5 estrelas. É isso mesmo. É porque o povo fala assim, mas a lenda de Beowulf já tinha isso. Eu falei, mano, não. É bonita a canção? É bonita. Pelo amor de Deus, não chega nem perto do que o Tolkien fez, gente. Pelo amor de Deus. O Tolkien, ele era o tipo de cara que ele não dava uma mão de cera, ele dava 5. O negócio é fora do padrão, fora do padrão. Não, quando eu falo pra eles que é fora do padrão, que bom que agora, que tá aí, ó. Está vendo? Agora, Fora Presencia. do padrão, entendeu? Uma coisa que é tão louca, é assim, o começo do Star Wars, o primeiro filme, Pronto, agora Sei. agora já puxou o Agora celular. acabou comigo. Foram só as duas coisas que eu mais amo na vida. Depois da minha eles estão em família, claro. Tatooine, Sim. e aí o Obi-Wan Kenobi o Luke vai conversar com o Obi-Wan Kenobi. E a primeira versão de roteiro, de script do Obi-Wan Kenobi falando com o Luke era bom dia. O que você quer dizer com isso? Você quer dizer que o bom dia era copiado do Hobbit. Ou seja, a primeira versão, isso tem na internet e tal. Então, assim, o que o Luke e o Obi-Wan Kenobi falam é exatamente o que o Bilbo e o Gandalf falam no Hobbit. E aí você pega entrevistas, por exemplo, do ator que fazia o Obi-Wan Kenobi e fala: o George Lucas me deu a referência de que ele queria que o Obi-Wan Kenobi e a relação dele com o Luke fosse a relação Bilbo-Gandalf. Simples assim. Olha só. Perfeito, cara. É tudo. César, além do Tolkien ter os icônicos livros dele, ele também tem os icônicos filmes dele. Que também é extremamente icônico, os filmes dele na cultura pop, é muito comentado, criticado e aclamado. E eu queria saber como você vê essas adaptações do livro para o filme. Tá, olha, os filmes do Peter Jackson, a primeira trilogia, muita gente dizia que era impossível. E no papel, era impossível fazer o Senhor dos Anéis mesmo. A gente tá falando de 99, né? Sim. Cara, é uma adaptação. Eu considero a adaptação do Senhor dos Anéis perfeita. Eu gosto muito também. Perfeita. Porque é uma adaptação, ou seja, você tem que ajustar pontos, né? E o livro, ele tem um timing, uma cadência, um ritmo diferente. O livro e filme tem cadências e ritmos diferentes. O filme, ele tem que ter um senso de urgência. Sim. E o Peter Jackson entregou isso. Senso de urgência, cadência, tudo. A forma como ele remanejou tudo, eu achei espetacular. Casting, trilha sonora, tal. Não é à toa que é o maior ganhador da história do Oscar. E digo mais. Foram 20, 29, 28? Nossa, Foram 21 indicações com 17 vitórias, 17. né? Só que assim, 21 indicações, convenhamos que 17 vitórias foram poucas, porque Enya, pelo menos um, foi um absurdo, porque a Enya ter perdido a melhor música no Oscar de 2002
para a música do... Foi uma animação, Monstros S.A. Quem ganhou foi Monstros S.A. e não a Enya como AHB. Eu acho um insulto. Nossa, eu nem É que sei. eu acho... eu Sabe nem quando os sei caras dizer falam assim, ó, música. dá uma coisa pra ele, senão vai ficar muito chato. Eu nem sei- a única música que eu sei dizer de Monstros S.A. que é familiar é assim, a do início do filme. Então. É meio absurdo. Assim, Tipo, não tem voz nem nada, é só um saxofone. sinceramente, a gente está falando de uma musicista altíssimo nível como a Enya, que parou, escreveu uma letra que completamente adaptada pro frame, pro desenho do livro e do filme, pro personagem Frodo, com uma atmosfera, tocou, cantou, produziu, fez tudo. Aí os caras vão lá e dão uma... Cara, eu gosto de animação, mas assim, não faz sentido. No mínimo, esse daí deveria... Eu acho que existem outros que eu ainda falo, estranho não ter ganho. Mas a Enya, no primeiro, eu já acho absurdo. Mas assim, de 21 indicações, ganharam 17. Então assim, isso é um bom indicativo. Então eu acho que a primeira trilogia é um marco da história do cinema, é um divisor de águas. O Peter Jackson teve que inventar tecnologias que não existiam na época. Verdade. Por exemplo, a movimentação dos exércitos, você não tinha um software que fazia aquele monte de pessoinhas. Porque ele tinha, sei lá, tipo, das 5.000 pessoas que estão ali, ele só tinha 300. Caramba. Né? Então as outras 1.000 ele tinha que completar. E ele criou esse software com a Weta Digital. Então ele tem a Weta Workshop, que faz miniaturas e armas, e armadura, coisa e tal. Ele tem a Weta Digital, que ele vendeu o ano passado, inclusive. E a Weta Digital ele criou. Então, assim, ele teve que criar as ferramentas, não existiam. E, inclusive, esse é o grande conceito de se gostar de fantasia. A fantasia nos instiga a criar coisas que não existem. O Tolkien fala, no seu livro Árvore e Folha, que se os engenheiros lessem mais fantasia, eles teriam feito melhores estradas de ferro. Eles não fazem estradas de ferro e melhores estradas porque eles não leem sobre a Bifrost, ou seja, aquela estrada multicolorida da mitologia nórdica. Como eles não leem daquela estrada multicolorida e mágica, eles não pensam numa estrada melhor no mundo real. Verdade. Esse é o lance. Quando a gente olha para isso aqui, ó. Sim. Se há 30 anos atrás você falasse que isso daqui existia, tinha gente dando risada. Com toda certeza. Só que, com certeza... De Volta para o Futuro, quando o Steven Spielberg fez a brincadeira de um tablet, a galera já deu risada? Agora a gente não vive sem o tablet. O lance é esse. Esse é o lance da fantasia e da ficção científica. Ele nos instiga a criar as coisas que não existem. Porque ele nos faz pensar além. E é justamente esse tipo de raciocínio que o IA não faz. O pensamento crítico, o pensamento criativo é o que não pode ser replicado. É o que é literalmente humano. É o que está no nosso centro. Né? Voltando, esse é um pequeno adendo. Mas é porque é uma questão que eu respondo muito. Mas por que ler fantasia e escapismo? Eu falo assim, é porque é aí que a gente vai criar o mundo. Com certeza. Esse o resumo. Então eu falo muito de comoção e muito de criatividade. A gente tem que parar com esse pragmatismo também, né, César? Porque senão as pessoas não vão... eu não vou fazer isso porque tem mais coisa para fazer. É aquela famosa história, tipo, não tem que investir em cultura porque a saúde tá uma droga. Não tem que investir em cultura porque tem gente que precisa de educação. A gente sabe que sim. Claro que sim, né? Mas a gente tem que entender o quão importante também é tudo isso. É a ficção, é a fantasia. Eu não posso ler só para me tornar 7 passos para virar um milionário. Não é só autoajuda e pragmatismo. Eu preciso botar o meu cérebro para imaginar, gente. Porque se a gente não tiver imaginação, não tem um amanhã. Pronto. Não tem como você criar nada se você não reflete ou se você não pensa sobre algo. Bingo. Quando você está lendo, você está nada mais, nada menos do que melhorando o seu próprio ato de pensar. Você está pegando outros elementos para colocar em cima ou tornar verdadeiro, que é o caso por exemplo, que você falou da ponte de Bifrost. Exato. Porque é o pensamento crítico,
a criatividade, é a imaginação, é elas que fazem essas roldanas das grandes modificações. São elas que criaram o computador, que criaram transplantes. São elas. Elas começam em alguma ficção científica, em alguma fantasia, em alguma... E se? Exatamente. Né? Então, os filmes do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, eu acho obras-primas. Inclusive, fico pistolito com o fato da Enya. Os filmes do Hobbit eu acho muito ruins. Muito ruins. Anéis de Poder, infelizmente, é uma grande fanfic. Ele só usa a Terra-média como palco para histórias que nunca aconteceram, basicamente. Porque os elementos até aconteceram, mas eles mudaram tanto, mas tanto, que já não é mais aquilo ali. Então, assim, é bom, porque é melhor que nada. Ou seja, ter Terra-média, ter algo, é melhor do que não ter nada. E a gente ficou num limbo da cultura pop. Mas quando você viu no primeiro capítulo as árvores, não te deu um negócio no coração? Aí ninguém aguenta, né? Exato. Eu quase chorei, César, porque assim, eu sei que depois a gente foi chorando ao longo da série. O choro mudou, né? Mas quando eu vi aquela cena das árvores, eu fiz assim, meu Deus do céu. E os dois primeiros capítulos, eles são muito bons. Tão bonita, cara. É porque é cinema, né, cara? Meu Deus, eu me arrepiou todo quando eu vi aquelas árvores. Eu falei, meu, que perfeito. Os dois primeiros episódios de Anéis de Poder, eles são por um diretor de cinema, que é o J.A. Bayona, o mesmo que fez Jurassic World. Então é um cara que tem uma plasticidade, que tem textura, tem volume. O cara tem repertório, tem bagagem. Você bate o olho. Gente que tem repertório, que tem bagagem, 5 minutos com o cara, você sabe que o cara tem. É simples assim. 5 minutos numa mesa de bar, você tá ou não encantado com a pessoa. Exatamente. O Baiano, em 5 minutos, me encantou. Então, assim, aquilo ali entrega. Então, os dois primeiros episódios são um grande filme de cinema de 2 horas. E ele te entrega um passado mítico da Terra-média que a gente nunca viu. Que é Valinor, as árvores, Tempério, um continente. Tempério e... Telpério, Telpério. né? E Laurerin. Né? Laureirinha dourada, Telpério é a prateada, né? Que virou a lua e o sol, né? Isso. Então, assim, Anéis de Poder, pelo menos, é muito bonita. É muito bonita. Você vê a qualidade de cinema ali, né? Então, assim, mas de qualquer forma, o que eu gosto das adaptações eles trazem leitores e eles são uma porta de acesso. Então, eu sou sempre a favor das adaptações. Tem que adaptar, né? E assim, eu vejo também essas adaptações uma forma de abrir outros caminhos e mais pessoas para vir pro fã, para virar dessa comunidade. Harry Potter é o maior exemplo disso. Eu acho que Harry Potter cresceu muito, muito, muito por conta justamente dos filmes. E assim, só abre portas para a literatura que foi feita pela Rowling, né? J.K. Rowling. Que, aliás, eu gosto muito. Gosto muito de Harry Potter. Assim, e assim, César, você tem um grande canal, você falou do TT, das 80 coisas que vocês fazem, inclusive culinária, cara, eu tô incrédulo até agora com isso. E qual que é o maior desafio que vocês enfrentam na criação de conteúdo, assim, para sustentar o canal e para criar o próprio conteúdo em si? É um nível. É verdade. É o nível que vocês se colocaram. Eu quero, eu tive uma ideia, mano, para manter isso aqui São muitos, mas acho que em especial são dois. Acho que é a sua própria régua. Sim. A gente tem um nível de excelência que a gente fica se cobrando muito. Esse perfeccionismo, né? Assim. Então a gente tem uma régua muito grande e o algoritmo ele te prende muito. Por que eu quero dizer isso? Porque, em especial, eu estou preocupado com quem está assistindo a gente aqui. São pessoas que estão pensando, será que eu faço faculdade? Será que eu vou para a área digital? Será que eu faço um intercâmbio? Será que eu faço um mix? Tento trabalhar com mídia digital? Então, o que eu falo? O mundo está mudando. Muito rápido. A abertura da Galadriel, né? The world is changing. A feeling in the water. Né? Então, assim, tudo é muito rápido. E
as redes sociais, elas te oferecem um leque muito esquisito, muito. Vocês vão entender por que eu estou abrindo tanto. Hoje, você vê, por exemplo, pessoas te oferecendo um conteúdo de altíssimo nível. E a pessoa tem poucos seguidores. Altíssimo nível. E você vai ter uma pessoa falando um monte de idiotice com milhões de seguidores. E você começa a falar assim, o que eu quero? Eu quero o dinheiro? Eu quero o reconhecimento? Eu quero ambos? Eu quero... Entende o que eu quero dizer? Só que uma coisa é você pensar, outra coisa é você viver e ter que pagar os boletos. Sim. É muito conflitante. Você achar esse equilíbrio, essa área cinza, é dificílimo. E eu converso com vários amigos que trabalham nesse meio. Então, amigos que eu tenho mais contato que trabalham nesse meio são, especialmente, Felipe Barbosa, que trabalha muito com mitologia e terror, o PH Santos, que faz muita crítica de cinema, e o Érico Borgo. Esses são os 3 grandes nomes que eu mais converso. A gente percebe que todo mundo tenta essa área cinza. Sim. Se manter fiel ao conteúdo que quer fazer, não ficar se rendendo ao algoritmo, mas, gente, é muito louco você fazer esse tipo de escolha. Porque você vai ver, por exemplo, influencers do naipe de Virgínia, ou pessoas que eu nunca ouvi falar, com 10, com 15 milhões, que eles vão te falar qualquer groselha ou te vender o jogo do Tigrinho, e não existe regulamentação. Exato. E a pessoa tem Lamborghinis, no plural. No plural. E quando eu faço a minha coisa certa, dá pouco view. Será que é isso que eu tenho que fazer? Então, esse é o grande lance, é o algoritmo. O algoritmo vai perdurar para sempre? Não sei. Será que eu tenho que fazer faculdade? Será que eu vou fazer mídia digital? Então, eu poderia falar muito sobre isso. Mas o que eu posso fazer é esteja atento para que você não se perca no meio do caminho. Porque se você se perder... a gente vê, por exemplo, o Whindersson Nunes. Ele se perdeu feio. É um cara milionário e o dinheiro não basta. É muito louco. Não basta. A falta do dinheiro é preocupante. Mas mesmo ele saindo transbordando, ele não vai cumprir aquilo. O que eu posso falar sobre o que eu faço hoje? Eu não tenho uma vida de luxos. Infelizmente, tá muito longe do que eu queria, do que eu vislumbrava na minha vida. Mas hoje eu pago minhas contas e hoje eu falo, se amanhã ou depois acontecer alguma coisa comigo, eu atravessar a rua, morrer, vamos supor, eu deixei um legado. É mais ou menos isso que eu penso. Amanhã ou depois vão lembrar, olha, aquele rapaz que falava da Terra-média, que ele deixou conteúdo. É isso que eu penso. O que eu deixei? Daqui 20 anos vai ter um cara numa televisão 16K. Ele nem vai estar me vendo, porque eu vou estar tudo pixelado, mas ele vai estar escutando eu explicando alguma coisa do élfico. Então é muito mais sobre o legado que eu deixo. É quase como a gente, um professor. É basicamente um professor, exato. É um professor, só que de um mundo peculiar. Exatamente. Bacana demais, nossa. Mas eu vejo uma intersecção muito clara com a faixa etária de vocês, que está nessa questão do mercado de trabalho e pensando se vai ou não para a rede digital. Eu acho que a rede digital é um negócio muito legal, a criação de conteúdo é um negócio muito legal, e eu não vejo concorrência entre eles. Sabe, amanhã ou depois alguém quiser fazer algum conteúdo de maquiagem da Terra-média, não tem concorrência, porque é muito mais sobre abordagem. Como você fala, como você faz. Mas sabe, o que eu quero deixar, como eu quero deixar. Sabe, eu não vou fazer um negócio pasteurizado, achatado. O cara gastou uma vida inteira dele fazendo um negócio complexo. Eu não vou mastigar isso como uma papinha de neném pro cara que tá com preguiça. Não. Eu vou
conversar isso em altíssimo nível para quem quer conversar em altíssimo nível. Eu falo muito para os meninos aqui, quando a gente se propôs a fazer o Ninho, eu falei para eles assim, a gente tem um privilégio porque é um projeto da escola que a gente tem aqui, do ângulo de Boituva, então a gente não se sustenta disso, por mais que esse ano a gente se aventurou agora com patrocinadores aqui da cidade, está sendo muito gostoso assim, porque a gente fez um projeto nosso aqui. Então, a gente tem áreas com o comercial, que vão atrás dos patrocinadores, e é muito bacana que os próprios pais, tudo que eles queriam, né, uma empresa júnior dentro do colégio que funcionasse, fizesse os filhos terem um compromisso com o roteiro. Então, a gente tem equipe de roteiro, a gente tem, então, os roteiristas ficaram lendo sobre você, ficaram vendo sobre você para fazer o roteiro, aí a gente tem os produtores, a gente tem, né, cenário, então é muito bacana que você percebe, e eu falo assim, a nossa liberdade é muito boa, porque fazer um podcast para jovem era só colocar um monte de gente aqui falando groselha e falando palavrão e ia dar certo. Aí eu falei para ele assim, mas a gente é uma escola formadora de opinião, então assim, não tem nada disso, então a gente não vai ficar falando um monte de situação. E duas, quem que a gente vai convidar? Então a gente convida só gente, e assim, e esse ano a gente deu um boom, né, porque a gente, tanto que você tá aqui com a gente tá se sentindo maioral. Tá, a gente a gente até algumas semanas a gente teve a Fofão, jogadora do, né, medalhista olímpico, né, então assim, a gente tá se sentindo aqui, né, então, só que, mas daí as pessoas falam assim, não, tá vindo tal artista pra cá, e a gente vai assim, esse não, né? Porque não. Porque a gente vai falar o que com ele? Tipo, sua música é legal? Tipo, o que você quis dizer com aquilo? Não. Mas a gente tá falando aqui, ó, o nível. A gente tá falando de Tolkien aqui com você, né? Tipo, poxa vida, tem a ver com a nossa escola. E o cara tem né? propriedade pra falar também. Exato. E olha só que legal, porque isso que você comentou agora, que tem gente do comercial, tem gente de roteiro, isso é uma área muito boa. Por exemplo, vira e mexe me pedem para fazer roteiro, canais grandes. Tipo, sabe, canais que tem milhões? Isso é uma área que paga legal. Eu não faço, tá? Eu não faço roteiro para ninguém. Às vezes eu faço collab, tipo assim, ó, se você quiser, eu vou no seu canal e gravo com você. Porque para mim, como branding, é melhor o Tolkien Talk estar com o meu rosto e eu ganhar essa captação de pessoas do que eu ganhar uma grana porque eu fiz um roteiro para você. Exato. Tá? Mas assim, é uma área boa, é uma área que paga bem, roteirista paga bem, que é interessante. Então, se o pessoal está trabalhando aí como roteirista, já está é um filé de mercado, é um filão de mercado que está bem. A área comercial é uma área boa também. Por exemplo, publi, você falou agora de pegar coisas de empresas aí para conseguir patrocinador. Muitas vezes dos plays que eu tenho aqui, eu pago minhas contas, mas quando eu tenho uma publi, é quando eu posso dar um salto. Legal. Por quê? Porque a publi, ela me dá 3, 4 vezes o valor de um play de mês. Então, se você tem um comercial que está trazendo comercial, ou seja, a empresa júnior de vocês é literalmente um espelho do mundo real. Sim, é isso que a gente... E muitas vezes o que acontece? Os nossos... É muito bacana que os pais, eles são os empresários, né, muitas vezes, e eu ligo para os pais assim, eu nem sei se eles estão sabendo disso, muitas vezes eu ligo para os pais dizendo assim, ó, não já dá o patrocínio de qualquer jeito, não, chama, pede para ligar, dá uma canseira. É de mão dada, né? Não dá assim, porque muitas vezes eu falo assim, daí é legal que os pais fazem assim, não, peraí, fala com fulano. O pai podia ter resolvido em casa, assim, sabe? Tipo assim, ó, tá aqui o dinheiro e tal. Mas assim, dá uma canseira, pede pra falar com o departamento de compras, pede pra mandar e-mail, pede pra formalizar pro canal. Exato. Pede pra ligar, pede pra... Então tem que pegar o telefone. Olá, tudo bem? Meu nome é fulano. Porque assim, e é bacana que eu converso com os pais, tipo, eles estão passando por um momento de estágio mesmo, porque eles estão vivendo o que é ter que ligar pra alguém. Claro que assim, muitos deles aqui, quando se formarem, depois já vão vir, né, como auxiliares dos pais, tudo. Então, sim. Mas eles vão ver a trilha de como que a empresa deles funciona, né? E pode até conversar com os próprios funcionários depois e dizer, olha, acontece isso e isso. Mas eu falo assim, é muito rico de você poder dar uma experiência para eles aqui. Eles têm timeline, tem tempo de entrega. Não vou ficar me rendendo aos estrangeirismos aqui. Deadline. Tempo de entrega, Deadline. eles têm... Aqui nos jobs tem deadline. Exato. Então, assim, eles têm que fazer, que nem
nem tem que tipo, cobrar gente. Então, tipo, tem a equipe deles lá de arte, que nem quando a gente foi fazer os layouts, tem que entregar isso, daí não entregou. Ai, Curtinho, tem que dar uma bronca. Eu falei, vai lá e dá bronca, vai, tem que fazer isso. Então é muito bacana ver como eles vão se interagindo e é muito bom eles perceberem como não é simplesmente sentar e trocar uma ideia, né? Porque tipo, para chegar em você, a gente teve que fazer o convite, a gente teve que ter um intermediário, teve que ver a sua agenda, teve que fazer os roteiros, teve que agendar. Que nem a gente conversou com vocês que foi lá em fevereiro, né? Foi. Entender que, tipo assim, se a gente. E outra, que nem quando a gente recebeu aqui a Fofã, né? E um dia vamos torcer para que você consiga vir aqui no nosso estúdio. Tem todo um tempo que a gente teve que entender que, tipo, as pessoas queriam tirar foto e queriam. E de repente, não, calma, gente, tem que fazer uma recepção, tem que fazer. Então é muito legal eles organizarem tudo isso. Tanto que as pessoas muitas vezes vêm falar comigo, é engraçado, porque, por exemplo, muitas vezes os políticos, os vereadores, o prefeito querem falar aqui, querem falar comigo, querem falar com o diretor da escola, e a gente fala assim: não é com a gente que vocês falam, é com eles. Então, tipo assim, o Pedro, que é o nosso diretor, né, o produtor-chefe, e junto com a Gabriela, eu falei, tem que falar com eles ali, não é comigo. Eu não tem nada a ver com essa história. Isso. Ah, não, mas é você que decide? Eu falei, não. Eu só gravo aqui de vez em quando eles. Eu até pedi, eu falei assim, deixa eu fazer com o César Machado porque eu gosto dele. Mas olha, eu acho isso espetacular. Por quê? Porque, olha, eu fiz um colégio particular, que era um colégio bom, mas ainda assim você sai cru. Sim. Agora, essa equipe que está trabalhando agora nesse podcast, sinceramente, meninos e meninas, vocês estão saindo com um espelho do que é o mundo mesmo. É isso. É ligar, é conseguir um patrocínio, é conseguir uma publi, é fazer uma agenda, é colocar prazo para entregar isso, é fazer... É isso aí. Então, antes a gente saía muito cru e aprendia na base da porrada. Vocês já estão saindo redondo. Já sabe a experiência. Fora que fica muito focado muitas vezes em preparação para vestibular, né? Tipo, só fica preparado vestibular, esquece que tem um mundo, né? Uma educação de criatividade. Por exemplo, eu muitas vezes me surpreendo, assim, o menino, quando você começou a falar ser refém porque vocês são reféns da qualidade de vocês, né? Eu tenho certeza que deve chegar muita coisa em você que você fala assim, não, gente, não tá no nível, chega, não vai passar. E o nosso editor, nosso técnico aqui, que é o Arthur, beijo Arthur, ele é muito chato, assim, né? Então, porque daí eu falei assim, teve uma hora que a gente tava aqui, Arthur, vamos gravar desse jeito. Ele disse, se é pra gravar desse jeito, então não grava. Eu gosto de gente assim. Aí eu falava assim, Arthur, aí eu falei, não. Daí eu falei assim, por que a gente não pede isso pra ele? Ele falou assim, Deus me livre, ele vai pensar que a gente é um amador que não sabe fazer nada. Eu gosto de gente assim. Ele tem que ligar a câmera dele e falar. Nós não vamos pedir nada pra ele. Eu falei, tá bom, Arthur, a gente vai fazer do seu jeito. Então, e isso diz muito sobre ele. Muito, sabe por quê? Por exemplo, ele nivelar nisso, ele tá colocando um padrão pra ele. Exatamente. Então, amanhã ou depois, alguém aí, por exemplo, o pai já tem uma empresa, a mãe já tem uma empresa, ele vai seguir os passos do pai, coisa e tal, mas ele saber redigir um e-mail com começo, meio, fim, sabe? É o cara que vai cumprimentar o motorista, a menina da limpeza, vai perguntar como é que não é. Eu aprendi muito com todos os meus chefes, sabe? A forma como esses meus chefes lidavam. E hoje eu revisito o passado e entendo cada uma das atitudes deles. Sabe, eu trabalhei 20 anos com marketing, né? Então, eu fiz todos esses trâmites. Fui redator, fui designer, fui analista, supervisor, trabalhei em ramo de cuidado animal, editora. Então, eu passei por só não fiz mídia, né? Porque eu acho que era muito chato a partir de planilha e tal. E eu trabalhei com um italiano, literalmente mesmo italiano, que era um dos donos da Rio Branco, indústria gigantesca de papéis. Sim. E ele estava abrindo a primeira padaria para cachorro do Brasil, a Dog Bakery. Olha só. Isso já faz quase 20 anos, né? E eu era analista de marketing dele, e o meu trabalho, segundo ele tinha me contratado, César, eu pago você para pensar. Esse era o meu trabalho. Certo. E todo dia, às 4 horas da tarde, ele passava na Zona Sul aqui de São Paulo e falava, César, vamos tomar um café. Ele me levava, ele fala, César, o que você pensou hoje? E eu tinha que falar para ele da experiência do cliente. O que a gente ia fazer? O que eu percebi?
quais eram as minhas ideias. Ou seja, hoje eu olho para trás e eu falo como ele era genial. Sabe, porque não era o pragmatismo, era o entender o dia a dia. Era o sentir o, o clima, como que o cliente pensava, como que alguém estava atendendo, será que eu não posso melhorar aqui ou ali? E é isso que uma empresa júnior, que esse tipo de situação que vocês propiciam dentro da escola faz. Sério, isso faz com que a pessoa já esteja vivendo antes de sair da escola, porque quando a gente sai da escola é um choque de realidade muito grande. Do nada você é tirado dentro da bolha, placenta. sabe? É. Só que quando você sai dessa bolha, claro, tem um choquezinho, mas o choque reduz. Porque você já tá no andamento da coisa. Você já sabe como é, você conhece. Então. Esse é o ponto. É. E César, queria agora começar a parte mais das curiosidades em relação a você. Eu queria saber assim, quando foi o primeiro dia que você... Qual foi o primeiro livro? E, né, não sei, se for, depois você vai dizer. E qual que foi, assim, pegou, bateu o olho e falou assim, eu vou fazer isso pra minha vida, eu amo esse homem. Tipo assim, como que você se apaixonou por este homem, entendeu? Porque eu vou contando as coisas pra eles, né? Porque eu sempre quando tô tirando sarro, falando sobre coisas do Tolkien, eu falo assim, deixa eu contar uma fofoca pra vocês. Por que eu ainda gosto mais do Tolkien ainda, né? Fico falando pra eles. E daí eu digo assim, eu falo assim, fora que eu sendo judeu, por mais que ele seja um cristão católico, né? Mas ele era inimigo do Hitler. Eu começo a dizer, ele estava na trincheira. Imagina se esse homem ainda foi o que jogou o gás no homem. Eu fico, sabe, imaginando assim, sabe, dizendo... Porque ele estava do outro lado e contando as histórias, e aí faz a gente se apaixonar. E como você mesmo disse, né? Tem muita coisa que você pode tirar dentro da obra, mistura tudo, né? E como que foi para você? Qual foi o primeiro que você pegou na mão e falou, me apaixonei e vou fazer isso para minha vida? Cara, eu me apaixono pelo Tolkien todo dia. Sim. Eu me reapaixono pelo Tolkien todo dia, há 20 anos, assim. É muito louco, eu não consigo perder... Eu tenho palavras que são termos muito chaves, muito, muito queridos para mim. E eu não perco esse maravilhamento. Ele me bate sempre. Começou com o filme, eu fui assistir na estreia mesmo, 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2002? 2002, Eu fui assistir a Sociedade do Anel. E aí eu me senti... sabe, jogaram tanta informação, e tudo era lindo, e tudo era tão profundo. O cenário, para mim, ele não era de papelão. Sabe, eu não ia igual o show de Truman, que você chegava num ponto e acabava o cenário. Não, tinha mais, tinha depois. E eu queria saber o que tinha depois. E o porquê que a casinha era daquele jeito. E o porquê que aquele cara chamava daquele... E os porquês, né? São sempre as perguntas que movem o mundo, né? Uhum. E eu queria saber, eu queria a sede. E aí eu saí do cinema, comprei o volume único, tenho esse volume único até hoje. E aí eu devorei o livro em um mês, né? E eu entendi, assim, sabe aquela camada muito superficial? Fui pro Hobbit. Anos depois eu peguei o Silmarillion, aí foi no Silmarillion que de fato eu apaixonei. Que aí todos aqueles pontos muito que tinham ficado em aberto nas obras anteriores começaram a se conectar, e aí aquele meme do... Sim. O Silmarillion é esse tipo de coisa. O Silmarillion é o livro da minha vida, né? Eu sempre penso naquele negócio se você for para uma ilha deserta, coisa e tal, tipo, se eu pudesse levar, tipo, um livro, um álbum, uma comida, seria isso, sabe? Tipo assim, eu ia levar o Silmarillion, o primeiro álbum do Oasis e pizza. Alguma coisa assim, sabe? Eu me apaixonei pelo Tolkien, eu não foi na Sociedade do Anel e nem pelo Hobbit, porque eu pensei que você ia falar Hobbit, mas que legal que foi a Sociedade do Anel, porque foi um amigo, hoje, assim, é um dos amigos que quando eu contei que eu ia te entrevistar, ficou louco, ele trabalhou muito tempo numa loja numa biblioteca numa livraria, hoje é mestre de RPG e tal, e louco pro Senhor dos Anéis. E daí eu falei pra ele, até o Felipe, o nome dele. Aí eu falei assim, Felipe, eu vou entrevistar o César. Ele falou, o quê?
Aí, e eu falei assim, ó, eu vou falar de você, porque eu lembro que a gente era tudo adolescente, e ele falou assim, cara, você tem que conhecer o Senhor dos Anéis, ele é maravilhoso. E eu comecei pelas duas torres. Nossa, Eu assisti as duas torres, porque era a estreia do cinema. E daí eu sentei e fui assistir as duas torres. E daí ele estava do meu lado, ainda bem. Porque quando porque eu você não tinha comecei- visto o outro? Exato, porque eu não estava entendendo nada, todo mundo correndo atrás de dois hobbits, e eu, o que que tá acontecendo com esses três doidos? E daí ele começou, não, o que aconteceu isso, aquilo? Deu, beleza. E quando eu terminei de ver, eu falei assim, eu quero tudo. Tudo. Porque eu lembro que eu saí do cinema, chamei meu pai, falei, pai, eu preciso alugar um filme. Aí já fui na. Eles não entendem isso, né? Fui na videolocadora, peguei o senhor, eu peguei a Sociedade do Anel, assisti acho que umas 15 vezes aquele filme. E eu falei assim, eu quero isso pra minha vida, pro resto eu quero saber tudo desse homem. Porque eu fiquei doido. Porque tudo é perfeito. Gente, aquela cena do Gandalf desse, porque assim, aí assim, claro, você não entende porque que ele foi embora e assim, o Gandalf se sacrifica, você só vê a cena dele se sacrificando ali naquela época, porque eu não vi o que tinha acontecido. É que o começo da sociedade, o final da Sociedade do Anel é o começo das duas torres, né? Exato, É outro né? ponto de vista. Exato. E daí eu fiquei naquela. E depois, como você falou, aí depois mais velho, quando eu peguei o Silmarillion e comecei a entender quem era o Gandalf, né? Por que que ele voltou branco? Ele era o... Aí eu falei... Eu quero pra mim, porra... Aí sim, aí eu fiquei mais louco ainda. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas como que eu faço alguém gostar? Eu falo, olha, você não faz alguém gostar de nada. É. De nada. Você sente. Você sente. E literalmente de nada. Até relações afetivas. Por isso que o termo homoafetivo é importante em vez de homossexualismo. A gente não escolhe gostar de homem e mulher, ou você não escolhe gostar de Senhor dos Anéis ou de Harry Potter. Você simplesmente gosta. Só gosta, acabou. Você gosta. Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi a Sociedade do Anel, eu fiquei assim, cara, eu gosto muito disso aqui. Acabou. Eu simplesmente gostei. Então é isso. Então você olha pra uma menina, você acha ela linda, maravilhosa. Tem um cara que olha pra um cara e acha ele maravilhoso. E tem gente que gosta dos dois. Exatamente. Pronto. Você não faz ninguém gostar, gente. Exatamente. Mas foi com filme. Foi com filme. Que doido, que legal, cara. E como o que me faz maravilhar é que eu estou agora fazendo uma leitura que a gente chama de a sua segunda leitura. Então, você sabe quando você tem uma leitura que você lê todo dia? Sim. Agora, no TT, a gente tem uma leitura que é assim, a gente lê um capítulo do Senhor dos Anéis por semana. Então, você lê na sua casa e a gente tem uma live mais ou menos de 2 horas para aquele capítulo. Então, a nossa leitura é a sua segunda leitura. Você vai ler aquele livro corrido todo dia e tal, e a nossa você vai ler um capítulozinho por semana e vai debater. Então, a gente demorou 6 meses para ler Sociedade do Anel, 5 para ler As Duas Torres, estamos bem na manhã. Então a gente está lendo aquela leitura com calma. O cara demorou 14 anos para escrever. A gente vai demorar 2 para ler. Eu vi quando você contou sobre isso, tipo, fiz o primeiro e os caras, pelo amor de Deus, foi o segundo. Ele falou, calma. Aí ele tentou empurrar o Silmarillion, que ele já tinha escrito, né? Aí os caras não pegaram, ele falou, e foi enrolando até lançar As Duas Torres. Quer dizer, a Sociedade do Anel, né? Ele foi indo. Então assim, cara, vamos digerindo o negócio. E a nossa leitura é de gestão. E, por exemplo, quando eu tinha que explicar, tem uma parte lá das Duas Torres que o cara falou assim, não, porque a Palantir, que é aquele globo, né, que você faz a comunicação entre outros. Que o Pippin bota a mão e ficou doidão. Isso, que o Pippin coloca a mão, tá? Aquilo ali são pedras, é basicamente uma videochamada. A Palantir, se você tem uma outra, é uma videochamada. Então, tá vendo como a ficção científica e a fantasia, elas veem o futuro? Uhum. É isso. Pensa em 1954. 54 não. Ele escreveu isso em 39. Exato. Foi publicado em 54. Em 39, o velhinho pensou em videochamada. É isso aqui. Em 39 já. Exato. Então, aí ele falou assim, não, porque as Palantiri, foi porque em Quenya, que é o alto élfico, o plural é Palantiri. Uma Palantir, 2 Palantiri. Pega essa. As Palantiri,
elas foram criadas em Eldamar. Peraí. O que é Eldamar? Elda é élfico para elfos. É como os elfos se chamam. Nós somos Eldar. Um Elda, vários Eldar. Mar, casa, local. Então, Eldamar, casa de elfos. Como que ficou a tradução em português? Casa de elfos. Tudo junto. Eldamar, casa de elfos. Em inglês, Elven Home. Olha. Então, quando você começa a entender as noções de élfico, você fala assim, mas qual que é o rei bruxo de Angmar? Peraí. Eldamar é casa de elfos, né? Porque mar é casa. Angmar. Mar é casa. O que é Ang? Pô, mano, no Silmarillion eu sei que Angband é inferno de ferro. Então Ang é ferro? É. Angmar. Casa de ferro? Fortaleza de ferro. E aí você começa a fazer as associações, porque os sufixos e os prefixos você começa a juntar. Então aí o meu nerdômetro faz assim, ó. No extremo. História, né? Olha, a média do meu nerdômetro dura 3 dias. Eu tenho que comprar outro já. Muito bom. Então, esse tipo de coisa, quando eu tenho que explicar, e eu falo isso nas lives, os caras falam que meu olho brilha, porque eu não consigo deixar, eu transpareço. Eu não consigo ser outra pessoa que não eu mesmo. O pessoal brinca muito comigo, né? Que a gente fala assim, você não cansa de falar disso, gordinho? Eu falei assim, cara, eu vivo disso, meu ganha-pão, eu vou falar de português o tempo todo, né? Então, oração, subordinados, cara, quem é que gosta de fazer? Eu gosto, o que eu faço? Paixão, né? Amor você não escolhe. Exatamente. Você não explica, né? Então é isso, acho que o maravilhamento ele é... E tem isso quanto à obra e quanto à pessoa, né? O Tolkien era uma pessoa muito... uma pessoa fascinante, né? Em diversos âmbitos. Teve isso do Hitler também, que ele chamou ele de baixinho, petulante, bigodudo folgado, falou um monte de coisa do Hitler. Foi sensacional. Já ganhou os nossos, já ganhou meus corações, né, cara? Fazer o quê? Então. César, você comentou, né? E que o Tolkien não é só escritor. Ele era professor, ele era linguista. Ele era alguém muito inteligente, absurdamente bom no que ele fazia. Mas a gente tem alguma parte, durante todo o legado dele, que é assim... É muito subestimado. Você achava que, tipo, mano, merecia mais reconhecimento. Essa parte da vida dele. Esse legado dele. Olha, eu acho que a parte que é mais subestimada é ele com ele mesmo. Por exemplo, ele não se achava um bom artista. Ele não se achava um bom poeta. Ai, me dá raiva gente que é assim. O cara se acha uma das pessoas mais genial do mundo, assim, que você vê de fora, e a pessoa ainda é modesta. O cara revolucionou a cultura nerd, geek, pop. Isso me dá um... Ele tinha, eu acho que ele tinha uma visão... Não é que ele se achava ruim, mas ele nunca tava, sabe? Satisfeito com ele mesmo. Teve uma vez, às vezes eu faço umas caixinhas de pergunta nos stories, é bem raro fazer isso, mas assim, se você pudesse fazer uma pergunta pro Tolkien ou falar alguma coisa pra ele, o que você falaria? Eu respondi, e aí, Tolkien, vamos terminar essa bagaça? 60 anos, né, meu? Pode crer. É isso que eu falaria, por quê? Porque como ele tá buscando, tá sempre buscando o perfeito, nunca termina. E nunca terminou. Então, eu acho assim, eu não acho que ele seja subestimado em nenhum ponto, e ele é muito... Ele conseguiu ter em vida todos os louros, os méritos, isso. Infelizmente, ele não foi Sir. A comenda dele é um nível abaixo, são 3 níveis de comenda. Ele pegou o 2º nível, ele não pegou o primeiro, que é Sir, né? Muita gente acha que ele é Sir, mas ele não chegou nesse nível, não. Olha só. Mas nem pós-mortem? Eu acho que não existe Sir pós-mortem, hein? Poxa, podia ser, né? Podia inventar pra ele. O Peter Jackson é. Então. Peter Jackson é Sir. Isaac Newton é Sir, né? Mas ele não pegou. Então, assim, eu acho que isso é uma pena ele não ter conseguido, né? Pelo amor de Deus, né? Porque, tipo, o escritor mais brilhante do Não, país dele... ele em si é um legado, né? Que é levado. Quem que a gente tem? Tipo, os caras vão falar que é o Shakespeare? Mas eu não sei se o Shakespeare chegou a ser. É porque, assim... Não é, não Tolkien, foi.
Não, eu ia falar Na Warcraft, época- mas também não é a mesma pegada. É que eu acho que ele não teve o gap dele virar um monstro entre o lançamento do Senhor dos Anéis e a morte dele, que foi mais ou menos 15 anos. Não virou esse gigante, esse titã. Ele era grande. Hoje ele era um titã. Então, quando a gente olha com distanciamento, a gente, nossa, mas que absurdo. Mas é que na época não tinha o gap. Né? O gap foi, entendeu? É engraçado isso, né? Como o tempo, ele de fato é relativo. Pode crer. Então, eu acho que ele não ser Sir, eu acho uma pena. Ele merecia ser Sir. Vamos E falar ele pro mesmo Charles. Ele gosta tanto de arte. Fala, rei, por favor. Vamos lá, o né? Sir pós-mortem, faz favor. O cara merece. Charlinhos, Não é qualquer um. é dessa pra nós. É o maior, porque vocês têm bons escritores. Vamos combinar. Vocês não são tão bons quanto nós, brasileiros, né? Porque, não, né? aí não dá Afinal também. de contas, né? Mas assim, vocês têm os caras bons aí. Mas vocês têm o Tolkien, bicho. Pelo amor de Deus, vamos fazer um combinado aí, né? O cara merece. Eu acho que seria o lance, assim. Ele mesmo não se achava bom em muita coisa, mas eu acho que é uma visão que ele tinha dele mesmo. Por exemplo, ele era cri-cri com todo mundo, mas ele era cri-cri com ele também. Nossa. Então pronto, porque não é que ele era cri-cri com A, B ou C, ele também com ele. O primeiro lance dele, ele tentou, acima de tudo, ele era poeta, né? Antes de ser escritor, ele era poeta. Nossa, o cara passou dando uma buzinada monstruosa aqui. Tranquilo. A gente tá vendo uma subida aqui, aí muitas vezes os Caminhão, caminhões, nossa. quando eles precisam, eles aceleram bem aqui na nossa janela. Mas assim, ele era poeta, ele era ilustrador. A maior parte dos mapas era o filho dele que fazia, mas ele era um bom cartógrafo também. Cartógrafo do tipo dele conseguia fazer porque quando você faz, é que aqui não vai ter definição suficiente, mas a topografia, você tem umas certas regras para indicar a altura, né, os níveis dos anéis, né? Ele sabia fazer isso, então ele era um homem multi. Polímata total. Polímato. E ele, de fato, conseguiu ser reconhecido como tal. Eu acho que, desse ponto de vista, ele foi bem reconhecido. Você acredita que se ele se subestimasse menos, se ele realmente reconhecesse todo o potencial que ele mesmo tinha, aí sim ele ia ser virar Sir e realmente ter tudo que ele merecia? Ou não? Ou realmente era o destino dele ser assim? Eu acho que ele não ia mudar, não. Né? Porque a autoimagem é um negócio muito complicado, né? A autoimagem é só com Realmente. psiquiatria, psicologia mesmo. E assim, César, só pra gente já chegar nos finalmente do nosso episódio, o que você acha, quais são os pontos que a gente poderia, que a comunidade do Tolkien poderia melhorar no geral, assim? Porque a gente estava comentando aqui antes da gente começar a gravação do episódio sobre a questão do Anéis de Poder, de alguns personagens que foram, sabe, causar todo esse furdunço, essa polêmica. E isso eu vejo como se fosse um ponto, assim, que é importante a gente falar sobre. E qual você acha que são os principais pontos que a comunidade deveria trabalhar para ser uma comunidade mais aceitável, assim? Nossa, eu acho essa pergunta espetacular. A mim entristece muito essa problemática do Anéis de Poder, de ficarem levantando a questão se tinha ou não elfo preto, ou anã preta, assim. Porque vamos simplesmente ignorar as obras. O que faz um personagem não é a cor, não é o fenótipo dele. Então, assim, por que isso incomoda? Por que isso é impactante? Não é. Primeiro, a Terra-média, ela tem uma infinitude, então ela contempla tudo. Ela é um espelho. Se a gente consegue colocar mais pessoas para que mais pessoas se vejam lá, eu só vejo pontos positivos, né? Porque eu me vi a vida inteira na tela. Todos os protagonistas de todos os filmes têm a mesma cara, a minha cara. Eu sempre vi. O Transformers, o cara do Transformers sou eu. O Harry Potter sou eu. O Frodo sou eu. Tudo bem ter um cara diferente. Isso não vai diminuir, não vai mudar. Então eu acho importante que as pessoas se vejam. As meninas se vejam, os gordinhos se vejam, os altos se vejam, os baixos se vejam.
E me entristece muito porque a obra do Tolkien ela tem esse fator de comoção, esse fator de união entre os povos, são os diferentes se juntando. É que eles ficam muito vidrados, César. E eu vejo assim, eu fico nervoso quando as pessoas elas usam dois pesos, duas medidas. Por exemplo, eles vão se arraigar e dizer o Tolkien jamais aceitaria isso. E tipo, gente, o Tolkien ele é de 30, 40, 50. E não dá para saber. Não dá. A gente pode pensar assim, eu torço muito para que com essa genialidade que esse homem tinha, com certeza, atualmente, seria outra mente pensante aqui e estaria anos-luz à nossa frente ainda em alguns momentos. Então, assim, mas é aquele tacanho de pensar assim, ele não faria isso, então eu não vou fazer. É o que eu escuto, tipo, sereias não são negras. Eu falei, gente, sereias não são brancas, sabe? Porque sereias não existem, entendeu? É por isso, sabe? E agora, eu falo por mim, porque eu sou um pouco mais, né? Tenho duas colheres de Nescau, bem ralinho, né, por sinal. Mas as minhas filhas, quando viram a Ariel, falaram, pai, igual a gente. Eu falei, Não é demais? caramba, eu falei, será que sabe, elas adoram a Moana? E por que elas gostam mais da Moana do que da Aurora? Mas é nítido que são mais parecidas com elas, né? Terem bonecas como elas. Então, e isso é igual a gente pega Pantera Negra. É o terceiro filme de maior bilheteria da Marvel. Por que será, né, gente? Porque será que as pessoas elas não conseguem pensar nisso? Aí quando você pega uma adaptação de uma obra e traz para essa realidade, com toda a liberdade e com todo o respeito ao que, né? Quer dizer, não é tão respeitoso pelo roteiro, né? Mas Não, mas ele não é desrespeitoso. Esse é o lance. Ele não é desrespeitoso. sim, como você mesmo disse lá no início, ele não é tão fiel, mas... Ele não é fiel, mas ele não é desrespeitoso. Isso, é melhor. Mas, olha que bacana de você que falar assim, poxa, quando eu vi aquele elfo se apaixonando por aquela humana, poxa, é muito legal, cara, sabe? Um elfo lá longe que de repente começa a abrir mão do próprio comandante e depois tentando... É muito bonito de você ver isso. E daí, a última coisa que eu percebi nele era a cor dele, cara. Tipo, que pra mim não importava ali naquele momento, porque tava tão bonito aquele envolvimento, aquela situação de defesa, de abandonar o que ele fez o tempo todo. Se você for mexendo ainda com o Império, imagina que legal lá, o cara que tava lá naquela base, lá morta, de repente era lá que tava tendo todo o problema, era lá que aquele orc tava tentando fazer o estrago. Era tão bonito, mas não, eu vou me preocupar com a coloração se a orelha pontuda, se ele é negro. Poxa vida, isso Eu acho muito triste, porque assim, eu vou até deixar a obra um pouco de lado. A gente pode vir. A gente pode colocar como um apêndice do podcast, porque leitor de Tolkien adora uma nota de rodapé e um apêndice, né? Com certeza. Prefácio, pós-fácio, prólogo, apêndice, a gente gosta de tudo. Ah, César, é pra ler? Não, não é pra ler, não. Deixa de enfeite aí. Pô, lê tudo, caramba. Tá vendo? A professora Isabela, nosso card que a gente vai colocar aqui, se você quiser dizer, a nossa professora faz igualzinho, né? Ela tipo assim, tem que ler isso aqui pra prova? Não, deixa aí. Não, ninguém vai perguntar nada sobre isso, não. Não, eu escrevi porque eu sou doido. Para completar o caderno a editora pediu 270 páginas e como eu tinha só escrito 240, eu fiz 30 aí só para vender. Mas o que me deixa muito triste, porque o que é a obra? A obra são vários temas. Existem temas tolkienianos. Então a gente tem o principal tema tolkieniano é sobre a discussão sobre vida, morte e imortalidade. Né? Então, como os diferentes povos lidam, né? Então a gente vê isso, por exemplo, na série dos Anéis de Poder. O anão fica pistola com um amigo elfo, porque ele sumiu 20 anos. E o elfo acha que não faz diferença. Mas por quê? Porque o tempo pro elfo não é igual pro anão. É verdade. Né? O anão vive 250 anos. O elfo vive... Para sempre. Para sempre. Pra sempre. Só que 250 anos para um homem é impensável. Então, para o homem, pro anão, pro elfo. Esse é um tema tolkieniano, então ele está lá. Tem um anime agora que saiu recentemente sobre isso, né? Que é uma elfa, né? Que volta pra falar com os amigos, né? E os humanos estão todos velhos, cacarentos já, e ela faz a trilha de novo que eles faziam anteriormente. Muito legal.
Esse anime, quando você olha, ele é claramente inspirado no Tolkien. Totalmente. Os Númenóreanos, que eram homens que viviam mais, assim, você vê que eles são basicamente egípcios. Eles gastaram todos os esforços deles em mumificação, em sobrepujar a morte, em tentar invadir o ambiente dos Valar, né, de Valinor, para tentar vencer a morte, sobrepujar. Ou seja, esse é o tema. O tema está na série. A forma como foi feito, os personagens, não é fiel aos livros, mas o tema está lá. A forma como o Arondir, esse elfo, corteja, é literalmente um amor cortês, um amor mais medieval, literalmente cortejar, vai, não vai, e conversa aqui, toca na pele, coisa e tal. Isso é totalmente Tolkien, né? Isso é totalmente C.S. Lewis, Tolkien, né? O Lewis tem um livro só sobre isso, que chama Alegoria do Amor. Só fala disso. Então, assim, ele tem a essência da série está lá. Ela só não é de fato uma adaptação da obra de Tolkien, mas ela tem os temas de Tolkien. Mas quando você vê alguém falando sobre elfo preto, gente, isso não faz nenhum sentido. Porque o lance do elfo o elfo ele é ágil, ele vê, ele mexe mais rápido, ele tem uma conexão com a natureza, ele tem uma visão de mundo. Para mim, se ele é asiático, se ele é ruivo, se ele é careca, se ele é gordinho, tanto faz. Que diferença faz? Tanto faz. Agora, se você vai colocar um elfo preto, eu fico feliz porque o meu amigo preto vai ficar feliz porque ele nunca viu um elfo preto. Vai se identificar, gente. Pronto. E isso não muda em nada, porque a minha vida inteira eu vi elfo branco. E vai continuar tendo elfo branco. Vamos fazer o seguinte, além dos brancos, põe preto também. Põe asiático também. É a mesma coisa. Amanhã ou depois, quando descobrirem... Porque assim, se você coloca no papel Jesus histórico, ele não é tipo o Ewan McGregor lá, o Obi-Wan Kenobi. Ele tá muito mais pra Dev Patel, sabe o Dev Patel que fez a Lenda do Cavaleiro Negro, a Lenda do Cavaleiro Verde, Quem Quer Ser Milionário? Aventuras de Pi. Aventuras de Pi. Jesus é muito mais Dev Patel do que Ewan McGregor, Tô cara. falando aqui, o judeu é parecido com isso aqui, cara, tá louco? Os caras vão pirar o dia que descobriram que Jesus era Dev Patel. Não, depois que você começar a contar que tem elfo cinza, elfo dourado, aí o povo vai começar a falar, sério? Eu falo, pois é, né, cara? Só tem elfo que parece a Xuxa no primeiro e você agora quer reclamar, meu? Pelo amor de Deus. A verdade é, do que você está reclamando? Esse é o cerne. Do que você reclama? Porque quando a pessoa... Não, porque não tem elfo preto... Tá, mas qual é a diferença disso? Me explica, qual é a diferença? Amigo, não tem elfo na vida real. Não faz diferença, porque a personalidade, o jeito de agir, os valores se mantêm. Então pronto. Isso me entristece muito, porque a gente deixa de falar do que a obra é feita, dos valores e princípios, e a gente começa a falar de uma outra coisa, que é de um sistema estético que você se acostumou, que cristalizou na sua cabeça ao longo de muitas inserções e repetições de mesmo sistema, e que você nem percebe que isso te incomoda. E aí você tem dois caminhos. Você para e fala, nossa, por que isso me incomoda? Eu não tinha parado para pensar. E aí você começa uma reflexão, ou você entra por um caminho que não tem volta, cara. Uma vez, quando eu conversei com um amigo sobre isso, eu perguntei assim, você se incomoda tanto porque os elfos são os mais poderosos? Ou se os elfos fossem somente uma raça, lá, aqueles dos humanos do sul, lá, né? Esqueci o nome daquela parte que a gente sabe bem pouquinho, que é de onde veio os elefantes, né? Esqueci até. Harad. Harad quer dizer sul. Se porventura esses fossem os pretos, você se incomodaria? Ou é porque os bambambãs, os poderosos, os mais imortais, é por causa disso? Ou tem outro motivo? É sempre isso. É tipo assim, não, é porque a gente não pode ver esses maiorais sendo modificados. Né? A gente não pode. Então, tipo, se a gente tivesse uma outra... Se a Ariel tivesse uma outra irmã negra, ok. Agora, a Ariel não pode ser, porque a Ariel é protagonista. Então, esse o incômodo tá quando você vê muito... Quando o eixo.
Quando você O vê, eixo central, né? tá mudando, exatamente. E quando você para analisar isso, cara, não faz diferença. Não faz. Se você mantém o princípio, o que aquela pessoa representa, para você que sempre se viu como protagonista, isso não retira o seu papel. Você está só agregando pessoas que nunca se viram naquele papel. E agora nós estamos tendo César Machado falando isso. Agora me aguenta nas minhas rodas. Agora eu vou sentar e falar assim, tá vendo? Eu tenho um vídeo aqui do César Machado. Não é eu que li uma vez. Eu tô falando do homem falando sobre isso. Isso, a gente está falando. Mais agora. A gente está falando disso sem eu ter comentado da obra. Agora, dentro da obra, você tem uma série de indicativos que isso também não faz sentido. Você se incomodar com isso. Vamos por alto na obra. Vamos supor, porque a pergunta foi sobre a comunidade. Então me incomoda que a comunidade leia obras tão comoventes e esqueçam o que comove. Se preocupou com a perfumaria e esqueceu do prato principal, né? Então, assim, agora quando você vai para a obra? Bom, nós sabemos que a Terra-média é só um pedacinho de um continente gigantesco, certo? Exato. Nós sabemos que os elfos, que acordaram antes de todos os outros povos, acordaram no extremo leste, o que daria mais ou menos ali final da China, quase Japão. Ora, se eles acordaram no extremo leste, vieram andando, e boa parte deles não fizeram essa viagem, ficaram por ali, a gente só conhece uma parte. Sim. Quem diz que parte dessa galera não pode ser amarela, preta, parda, não é? Mas no Silmarillion mesmo diz que tem alguns elfos que ficaram mais acinzentados, tem elfos que ficaram dourados, que ficaram ali na floresta, que foram parando no meio do caminho. Ou eu tô errado? Não, Desculpa. não, é que existe um certo lirismo também na forma como o Tolkien fala. Então, quando ele fala que eles foram ficando mais... os termos são muito obscuros, quer dizer, mas muitas vezes é sobre a forma de ter contato com o mundo, de ter contato com o conhecimento, né? O lance é tão louco que o Tolkien quase nunca fala de pele. É verdade. A gente não sabe da cor do cabelo do Legolas, a gente não sabe a cor da pele do Legolas. Não sabe. O Tolkien gasta mais tempo falando do cavalo, que a gente sabe como é um cavalo, certo? Sim. Ele gasta páginas falando do Shadowfax. Como o cavalo é. Do olho da Galadriel, nas estrelas do olho dela. Mas a gente não sabe a cor da pele do Legolas. A gente sabe que a mão do Aragorn era morena. Então, assim, era morena quanto? Será que o Aragorn era mais escuro? Isso era indiferente. Entendeu? Então, assim, o próprio autor quase nunca falava. E quando ele falava... não, mas quando ele falava, falou que era branco. Se ele fez questão de especificar que aquele era branco, quer dizer que outros podiam não ser. Exatamente. E se um contingente gigantesco ficou no extremo leste, quer dizer que existem outros que a gente não conhece. E a gente está pegando um retalho histórico de alguns que a gente ficou sabendo. E a gente sabe só das famílias reais. Daqui a pouco eles querem discutir a cor do Ilúvatar, né? Qual que é a cor do Iru Ilúvatar? Mas daí o Melkor, aí esse vai ser preto. Aí a gente tem que pintar ele todo de... Aí começa... A gente já viu essa história em algum lugar, né? Então, no final das contas, se a gente tirar a história, já não faz sentido a discussão. Sim. Quando a gente traz a história, você tem uma série de indicativos que também não fazem sentido. O que mais usavam é que a Terra-média foi feita como um passado mítico para a Inglaterra. Na primeira versão da história, que foi de 1916 até 1929, sim, o Tolkien parou isso, existem cartas que ele fala isso, ele parou de fazer isso, remodelou tudo, e o Silmarillion que nós temos não é mais isso. Ainda assim, esse passado mítico da Inglaterra, quando ele foi remodelado, ele contemplava uma série de outras etnias. Então ainda não faria sentido. E quando ele responde para a editora alemã
sobre ele ter, porque o nome Tolkien é um nome alemão, ele fica pistola e ele fala, eu nunca uso o termo ariano ou nórdico, por isso que eu uso setentrional. Ele tem ojeriza, ele tinha ojeriza ao apartheid, porque ele nasceu, na época não chamava África do Sul, né? A África do Sul é uma república de 1959, se não me engano, é muito nova, mas ele nasceu no Estado Livre de Orange, que era uma cidade chamada Bloemfontein, que depois se tornou África do Sul. Então ele viu o apartheid, ele não viu, mas assim... O Tolkien é africano, então? Não, porque era um estado... Ele nasceu no continente africano. Ele nasceu aonde hoje é a África do Sul. Na época era um estado em leve disputa holandesa-Inglaterra, Holanda-Inglaterra. Então você tinha ali holandeses, ingleses e nativos, mas todo cidadão holandês ou cidadão inglês que nasciam ali era holandês ou era inglês. Sim, não, eu sei, assim, eles eram, é igual um japonês. O japonês pode nascer aqui no Brasil e continuar sendo japonês. Mas ele nasceu na África, ponto. Ele nasceu na África, onde hoje é a África do Sul. Exato. E aí ele veio com 3 anos pra cá. Por exemplo, o Fred Mercury nasceu na Tanzânia. Sim, né? É africano também. Isso. Quem é africano também é a Charlize Theron, também é africana. Isso, a Charlize Theron já é sul-africana mesmo. É africana também. Né? Então, o Tolkien, ele detestava, ele falava com todas essas letras, eu tenho ódio ao apartheid nos meus ossos. Aí ele falava, eu não uso o termo nórdico ou ariano, eu uso o termo setentrional. Tá muito claro que ele não tinha ele não queria estar associado a qualquer questão racial. Está claro. Mas os homens que ele colocou para serem os inimigos, coisa e tal. Olha, se você quiser parar e colocar uma ótica objetiva sobre isso, eu posso te mostrar que sim, existem elementos da época dele que podem ser observados aí como, não, o eixo europeu da época tem ali uma confusão que pode ser vista por uma ótica, mas no conjunto da obra ele criou uma narrativa onde aqueles povos não foram tiranizados por um Senhor do Escuro. E aqueles povos, indiferente da cor, foram tiranizados por um Senhor do Escuro. Exato. A cor da pele Pouco importa. o tanto faz. Tanto que teve uma época que aquela região ali de Harat chamava Gondor Oriental. Entendeu? Então, assim, tudo é tão fraco. Só que hoje o diálogo ele é tão raso, ele é tão achatado. E quando a gente vai nisso, o que ganha não é o diálogo e não é a lógica. Porque a lógica de hoje, o que vale é a lógica do absurdo. Você simplesmente vai jogando um cascateamento de informações, sabe? Então, até que ponto vale eu trazer a obra? Então, normalmente, em vez de trazer a obra, eu simplesmente pergunto o que de fato isso faria diferença. Você simplesmente não está acostumado a ver as coisas desse jeito? E quando você para analisar, isso não faria diferença? Simplesmente não faz diferença. É aquela coisa, tentar buscar no Tolkien uma legitimação dos seus preconceitos, dos seus demônios e quer buscar no homem uma coisa. Aí você encontra tudo, um subterfúgio, puxando aqui, puxando ali, você encontra o que você quiser. Você encontra, até na Bíblia você encontra isso. Se você, eu ia falar exatamente isso, cara. Se você quiser fazer a leitura seletiva, você pega um pedaço do Velho Testamento, do Novo Testamento, você tira você omite um pedaço daqui, exatamente. Você faz uma leitura seletiva dali e você vai montando. Aí, você faz o cristianismo freestyle. Você monta o seu. Exatamente. É aquela famosa história. Eu fico minha raiz. A mulher pode isso, o homem pode isso, pode aquilo, e esquece que a obra mais bonita da Bíblia foi o sacrifício, né, de Jesus para que o mundo fosse salvo. Então, você perde a obra principal pesquisando perfumaria. Mesma coisa do Tolkien. Eu estou preocupado da cor do elfo e não estou preocupado sobre o cara ter abrido mão da sua eternidade para salvar um povo que nem era dele, que nem gostava dele. Então, é isso aí. As pessoas... E o mundo sendo o mundo, né, César? Por favor. É isso aí. Mas é isso aí. Por isso,
Por isso que o meu povo favorito é o Hobbit, porque o Hobbit, para mim, ele simboliza, o próprio Tolkien falava isso, as pessoas do dia a dia. São as pessoas que lutam no dia a dia. Que elas pegam essas grandes missões, elas nem sabem como vão fazer, mas elas seguem em frente. Essa é a beleza que eu vejo na obra. Mas é isso. César, a gente vai ter que fazer acho que uma série do César. O que vocês acham do Meio das Férias? Acho uma boa ideia, sinceramente. Série César Machado Tolkien Talk. César, a gente assim não tem palavras para agradecer o seu tempo, né, aqui com a gente. A gente assim tá assim, de verdade emocionado de saber que você, primeiramente, agradecer o Teacher Bruno, também card aqui, né, que fez uma série de Magic com o César, né? Foi ele que deu essa dica pra gente. Querido ele. Quando ele contou pra gente, ele falou assim, não, eu falei com ele faria. Eu falei assim, gente, e assim, é tão bom, César, saber que vocês, mesmo, né, um canal excepcional como vocês tá dando essa atenção enorme pra gente aqui, né? Um projeto de escola. César, muito obrigado. Isso mostra a grandeza que você é, a grandeza que o canal de vocês tem, de dar suporte mesmo, assim... É literalmente pedagógico, de dizer, vem aqui, eu quero mostrar para vocês como é que é, olha que bacana. Então, assim, de você, uma pessoa que é consultor do Tolkien do Brasil, parar 2 horas para atender um monte de adolescentes e um sonhador aqui para falar assim, não, eu quero falar com vocês, porque então, assim, você tá de parabéns, poxa, a gente não sabe como agradecer você. Então, muito, muito, muito obrigado mesmo, gente. Isso aí é a grandeza. Então, você, nosso aqui ouvinte, que ainda não conhece o canal do César, por favor, olha só, você está vendo assim esse meteoro olhando para Boituva aqui desse tamanho e dando essa atenção para a gente. Então, por favor, merece toda a honra. E muito, 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 muito obrigado mesmo, César. De verdade, eu não sei palavras para agradecer dessa atenção. Imagina, quero agradecer os meninos e meninas. Parabéns pelo projeto. Eu acho que é muito importante ter uma empresa júnior, aprender a ligar para cliente e fazer a publi e conseguir, e fazer planilha e colocar prazo nas coisas e fazer pauta e editar depois. E, olha, espetacular. E o meu compromisso é com o fomento da leitura, com o fomento de coisas que eu acredito serem boas, serem elevadas e que tocam profundamente. Então, amanhã ou depois, um de vocês vai pegar o livro, vai se comover, vai gostar. Sem e não dúvidas. precisa ser estudioso, né? Eu tô interessado até achar o Silmarillion e ver do que se trata, mas assim, eu tenho medo também de começar por ele, genuinamente falando. Olha, Inclusive, isso é uma boa pergunta, assim, só última, assim. Por onde começar a o entrar Hobbit nesse é o mais mundo? fácil, né? Justo. O livro Hobbit. Não o filme. Que o Hobbit é um livro bonachão, né? É um livro que é só presepada, né? Tipo, é um Mr. Bean baixinho tropeçando num mundo fantástico. É basicamente isso. Vamos saber. É muito bom. Notado. Ih, mais um viciado aqui agora. Mais um convertido. Então, você que está nos assistindo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que você, com certeza, apeteceu-se para descobrir cada vez mais sobre esse mundo maravilhoso, esse universo que encantou, que nos encanta, que nos encantará por gerações e que serve de exemplo para inúmeros outros universos. Outro universo que eu gosto muito, que é o universo Star Wars, serviu de base e hoje eu aprendi que o primeiro diálogo entre o nosso querido Luke Skywalker com Obi-Wan Kenobi seria uma cópia praticamente da conversa entre Gandalf e o Bilbo. Então assim, gente, é só pra gente ver que eu tava certo em gostar dos dois. Eu tenho um amigo que não gosta de Star Wars. Eu vou falar assim, tá vendo? Você não tá lendo, tá vendo Star Wars direito. Então assim, muito obrigado por você que tá assistindo. Curta aí, claro, é o pequeno falando do gigante, mas tudo que se você porventura não conhece o canal do César, se inscreva e mergulhe, porque tem desde os iniciantes até os nerdolas nível hardcore que aprendem em élfico, né? Se você quiser fazer aquela saudação em élfico, até vou pedir pro como é que faz a saudação, uma saudação em élfico, nos ensine. A mais fácil que eu gosto é a Namarie. Namarie é até logo, adeus. Namarie. É idioma pro paroxetonal, gente. É o turismo. Ou se vocês quiserem, vocês podem até fazer a gente pode colocar 2 palavras. Vocês podem dizer o obrigado, Hantale, e o adeus, Namarie. Hantale.
da Mari. Olha só, gente. E é desse jeito que a gente encerra o nosso programa. Mais uma vez, não esqueça, curta no nosso botão aqui. Onde é que tá o botão? Tá aqui para baixo. Aqui, aí. Curta no botão, ativa o sininho, siga nas nossas redes, Spotify, aqui no YouTube, que mais? Instagram também a gente tem aí. Vamos colocar todas as redes aqui também do Tolkien Talk para vocês. Mais uma vez, César, muito obrigado. Huntale. Huntale. De verdade mesmo. Valeu mesmo. Aquele abraço, gente. Tchau.